Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos novamente juntos para refletirmos sobre as palavras e ensinamentos do nosso bem-amado Mestre Jesus. Como sempre, nossas reflexões são tiradas do livro Palavras da Vida Eterna, psicografado pelo Chico, nosso Chico Xavier tão querido, sob inspiração de Emmanuel, seu mentor. A lição de hoje foi baseada no capítulo 134, que tem como título uma palavrinha só, muito simples: pão. Perdão. Pão é o título do capítulo. E Emmanuel, como habitualmente faz, vai se inspirar em frases de Jesus contidas nos evangelhos, ou no Atos dos Apóstolos, ou nas epístolas. E o versículo de hoje ele foi tirar do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, que diz: Eu sou o pão da vida. Olha lá que figura de retórica mais forte, mais profunda, mais abrangente, mais objetiva que Jesus foi encontrar, comparando-se ao pão, o alimento que há mais de 6.000 anos nutre a humanidade, trazendo energias novas, comparando-se ao pão que nutre o corpo físico. Aquele alimento simples, feito de farinha de trigo misturada com água, sal e um pouco de fermento, que assado leva alimentação, nutrição para quem precisar. Independente de qualquer outro alimento. Tendo pão, a gente já está bem. Pode ser fresco ou pode ser pão duro, mas ele existe e ele nutre sempre. É um alimento simples, abrangente, que, como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Ou seja, toda a nutrição que o nosso corpo físico precisa está ali no pão. Jesus foi muito feliz ao usar essa comparação. Mas a primeira vez que ele usou essa frase, eu sou o pão da vida, aconteceu logo depois da primeira multiplicação de pães e peixes. Ele ficou um tanto frustrado porque ele percebeu que o povo que recebeu aqueles pães, aqueles peixes, não entendeu a mensagem que ele queria passar. Simplesmente se fartaram de comer, encheram a barriga e não deram importância a tudo aquilo que ele falou, que ele exemplificou. Então ele ficou chateado e resolveu sair dali. Passou a mão nos seus discípulos, atravessou o lago e foi para Cafarnaum. E o povaréu, quando viu que ele foi para Cafarnaum, foi atrás, porque queriam mais pão. E Jesus, quando viu aquela multidão em volta dele, falou: olha, em verdade eu digo para vocês, vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais, o que eu fiz de coisa boa, mas porque vocês querem pão para ficarem satisfeitos. Então trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ele sempre se referia a ele como Filho do Homem. Eles lhes disseram: o que nós precisamos fazer para executar as obras de Deus? E ele disse: a obra de Deus é esta. Creiam naquele que foi enviado para vocês. Eles ainda retrucaram: que sinal você faz para que a gente veja e possa acreditar em você? Como você opera? Os nossos pais comeram o maná do deserto. E você? Como você opera? Aí Jesus disse: na verdade, Moisés não vos deu o pão do céu,
mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles imediatamente lhes disseram: Senhor, então nos dá sempre deste pão. E foi aí que Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas vocês já me viram e não acreditaram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E eles ficaram assim, assustados, não entendendo muito bem que pão era esse. O que Jesus quis dizer? Que ele era o mensageiro das verdades divinas, a mensagem que o Pai queria que o ser humano entendesse para ser feliz. E que quem comesse dele, ou seja, deste pão vivo, ou seja, quem entendesse a sua mensagem, quem aceitasse, quem absorvesse e praticasse no dia a dia, este ia se livrar de todos aqueles impedimentos, de todos aqueles medos e inseguranças, aquelas coisas humanas que prejudicavam o seu desenvolvimento ético, moral e sobretudo espiritual, que prejudicam a sua evolução. Ou seja, viver para a eternidade significa driblar, acabar a roda das encarnações. É transformar-se num ser novo. Aquele ser, aquele homem, aquele indivíduo que entende as palavras de Jesus, que as aceita no seu mais íntimo, ele se torna um ser completamente diferente. Claro que essas modificações são feitas pouco a pouco, porque nós ainda somos humanos, ainda estamos em estado de evolução, de aprendizado, somos crianças espirituais. Mas é preciso começar absorvendo os ensinamentos de Jesus. Quando nós cremos na sua promessa, no seu comportamento, quando acreditamos no seu exemplo, algo se transforma dentro de nós. Ele fala no mais íntimo de nós, aquela nossa centelha divina que existe dentro de nós, ele assopra, ele dá vida, ele estimula para que nós saiamos da mesmice, que nós saiamos dessa vida comum que nós levamos e entendamos que existem coisas maiores e melhores que estão nos esperando. É aquele olhar do jardineiro divino que vai regando a sementinha que existe dentro de nós, a nossa centelha divina, o nosso poder divino que existe em nós. É como se ele dissesse: você é muito mais, meu filho, você merece muito mais. Existe muito mais felicidade do que isso que você tem. Basta entender a minha mensagem e agir de acordo com ela. E neste momento, meus amigos, nós percebemos que tudo que continua nos acontecendo, porque a vida continua, nós ainda estamos num planeta de aprendizado, deixa de ser tanta dificuldade e passa a ser oportunidade, oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de abertura, de confraternização e, sobretudo, de libertação. Libertação do quê? De tudo aquilo que nós temos apego. A nossa vida passa a ser mais simples. Continuamos precisando de comer, de dormir, de vestir, de ter tudo aquilo que nos assessora, a tecnologia, seja o que for, mas encaramos de uma outra forma, mais leve, mais suave, sem angústia. Uma vida simples,
como disse o Leonardo da Vinci, que é o ápice da sofisticação e a simplicidade. Na sociedade da época, o pão era muito comum como símbolo de fraternidade, de comunhão, de companheirismo. E nós vemos Jesus sempre sentado à mesa com os seus companheiros. E a palavra companheiro vem do latim compane, que significa comer o pão comigo, comungar comigo. E o pão simples, mas o pão que alimenta, o pão vital do Mestre Jesus. Emmanuel nos dá uma comparação muito feliz quando ele diz que o pão é pão em qualquer lugar, seja no castelo ou seja na choupana, para o rico, para o pobre, ele é sempre o mesmo. Mas quando nós pegamos 2 fatias de pão e colocamos um recheio, ele deixa de ser pão, ele passa a ser sanduíche. E é interessante que Chico acrescenta dizendo assim: enquanto a gente se contenta com o pão, tudo bem. Nossos problemas começam com a manteiga. O que Emmanuel e Chico estão nos dizendo? Que nós, espertinhos como achamos que somos, vamos distorcendo as palavras de Jesus, vamos transformando, vamos acrescentando os nossos recheios nesse pão, fazendo cada vez um sanduíche mais sofisticado, que são exatamente as nossas necessidades supérfluas. Nós vamos distorcendo a nosso favor, a favor das nossas fraquezas, dos nossos medos, a favor ainda daquele momento de insegurança que nós não conseguimos superar. Vamos justificando as nossas atitudes, vamos recheando o nosso pão com os demais diversos tipos de recheios. E aqui fica a pergunta: que pão eu tenho usado até hoje? Qual alimento eu estou buscando para o meu espírito, para ele se tornar cada vez mais saudável? Será que eu estou me alimentando simplesmente do pão da vida do Mestre Jesus, das suas verdades, do seu amor? Estou me permitindo deixar que elas tomem conta de mim, que elas adentrem a minha alma, o meu ser, o meu modo de ser, sem medo? Sem medo de ser comparado, sem medo de ser apontado, mas que o meu exemplo de amor e de fraternidade possa ser exatamente a contribuição de que eu posso dar para a minha comunidade, para o meu país, para o meu planeta. A respeito das nossas frivolidades, das nossas superficialidades que nós nos ligamos tanto, nós podemos ver exatamente no momento que estamos passando, que a humanidade está passando. Este momento em que tivemos que deixar de lado tudo o que tínhamos até agora, todos os hábitos, para ficarmos dentro de casa, uma máscara tampando o nosso rosto, de encontro conosco mesmos, aprendendo a conviver com os nossos familiares, tendo tempo para enxergar para dentro de nós mesmos, para termos coragem de modificar. O nosso Pai é tão amoroso, tão bom, que em vez de trazer uma grande tragédia, a pandemia é uma tragédia, mas não uma guerra, não um desastre natural,
mas algo provocado pelo próprio ser humano, para que ele refletisse que há necessidade de mudança comportamental, há necessidade de fraternidade, de compreensão, de indulgência, de amor incondicional. E que não há necessidade de tanto supérfluo, que podemos sobreviver com arroz e feijão de cada dia, com a roupa que temos, em casa, usando a tecnologia que temos, mas numa convivência muito mais íntima e mais fraterna conosco mesmos e com os que estão ao nosso redor. Uma vida simples é uma vida feliz. E Kardec questionou o Espírito Verdade a respeito exatamente da simplicidade da vida. É uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, a questão 926, que diz assim: ao criarmos necessidades novas, não criamos novas aflições? E a resposta do Espírito Verdade é muito direta e simples. A grande maioria dos males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais. O que menos necessidades tem, este é o mais rico. Olha lá, o que menos necessidade tem é o mais rico. E para terminar, eu encontrei uma frase muito interessante daquele grande escritor Guimarães Rosa, uma frase que ele escreveu numa carta que ele enviou para o seu amigo Antônio Azeredo da Silveira, que diz assim: pessoalmente, penso que chega um momento da vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. E o que é essa eternidade? Nada mais do que absorvermos e trazermos para dentro de nós a eternidade do vivenciamento das palavras do Mestre Jesus, da mensagem do Pai Celestial. Sejamos multiplicadores destas verdades. Sejamos multiplicadores deste pão da vida e não somente acumuladores. Distribuamos. Distribuamos com vontade, com alegria. Exemplifiquemos o pão do Evangelho. É isso que a nossa humanidade está precisando. Se cada um de nós fizer a sua parte, como o nosso mundo poderá ficar melhor? Concordam? Como tudo vai se modificar. Eu não digo da noite para o dia, mas paulatinamente, constantemente, pouco a pouco, trocaremos esta vibração, essa psicosfera negativa por algo positivo, amoroso, vibrante, cheio de progresso e de alegria. Este é o apostolado do século XXI. E como somos os trabalhadores da última hora, aproveitemos a oportunidade e façamos a nossa parte. Distribuamos o pão da vida a todos aqueles que se acercarem de nós. Sejamos realmente dignos do nome de filhos de Deus, irmãos de Jesus, nosso Mestre Maior. Que assim seja, meus amigos, que todos tenham uma boa semana. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus.